Galera, o negócio é o seguinte, o Grêmio venceu o CSA ontem por 2-0, conseguiu se manter em segundo lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B e repercutiu mais ou menos a entrevista do presidente Romildo Bolzan nos seus últimos episódios, nos seus últimos momentos como presidente do Grêmio, porque o Grêmio vive um momento de eleição internamente. No Conselho já acabou acontecendo, agora vem a consolidação das chapas dos candidatos que vão ser presidente e mais para o pátio quem são os determinados, né, as pessoas que vão ser escolhidas, né, e neste momento Odorico Roman e Alberto Guerra são os principais. Mas falando sobre o presidente Romildo Bolzan na sua coletiva, ele acaba deixando algo muito claro do que aconteceu com o Grêmio nesses últimos anos. Os repórteres, nossos colegas, acabam fazendo perguntas a respeito de como o Grêmio teria que se comportar, como o Grêmio se comportou, ou o seu momento do presidente Romildo durante um período em que ele foi presidente, quando ele assumiu em 2015. Perguntaram sobre os momentos dele, sobre esses 8 anos, e ele fala que talvez seja o presidente com mais tempo, né, no cargo, né? 8 anos seguidos, e aí ele não quer falar sobre as suas vitórias e sim a obrigação de botar o Grêmio de volta na Série A, mas a gente convive aqui como torcedor e precisa ser falado ele colocou uma frase que eu acho que trouxe exatamente o que o Grêmio viveu nesse período de 2020, 2021 e agora está vivendo 2022, que é a questão da competência interna sobre os processos e por que o Grêmio venceu em determinado momento e por que perdeu num determinado momento. Simplesmente pelo fato, olha só, pelo fato dele dizer 2 frases. Primeiro, sobre o Grêmio tá com o total controle da situação dentro do campeonato. Ou seja, ele quis falar a respeito do Grêmio que vai ter o próximo jogo contra o Londrina, que o Grêmio precisa pontuar. Então o Grêmio está determinado a pontuar nos próximos jogos para garantir o acesso. Se tu não pontuar, tu não tem nenhum objetivo. Então o único objetivo vai ser cair para uma série A, uma série B, uma série C, tu estando na A, tu cairia para uma B, e tu estando na B, cairia para C. Ou seja, ele não falou nada mais do que óbvio, né? Então o objetivo é pontuar. Então ele se refere ao Londrina, que o Grêmio precisa pontuar. Mas ele fez referência ao Vasco, que o Vasco acabou vencendo, mas também tem os adversários que estão encostando no Vasco. Então ele fala que o Grêmio está no total controle da situação do campeonato neste momento. Ele está crente de que o Grêmio vai vencer o Vasco, vai empatar ou vencer o Londrina fora de casa, lá em Londrina. E aí depois o Grêmio vem e enfrenta o Bahia. Então ele quis dizer que esses 2 jogos são fundamentais para o Grêmio garantir o acesso matematicamente. Ele está errado. Se o Grêmio venceu o Londrina e se o Grêmio venceu o Bahia com resultados paralelos negativos, o Grêmio pode matematicamente garantir o acesso à Série A. Mas o Grêmio não está no controle da situação, porque o Grêmio não vence fora. Com o Renato, o Grêmio não venceu fora. O Grêmio nem empatou fora. Então não tem controle de situação. Tanto é que lá em São Luís contra o Sampaio Corrêa, o Grêmio perdeu, e ele, na resposta na coletiva, ele disse que o Grêmio perdeu por uma situação externa. Como externa? O Grêmio errou em campo. Não é porque o juiz não deu um pênalti para o Grêmio que o Grêmio não perdeu o jogo. E se o Grêmio perde o pênalti? Qual é a situação? É a garantia de que o pênalti o Grêmio faria o gol? O Grêmio teve 2 erros juvenis, infantis no jogo. Então ele não tem o controle da situação, a partir desse princípio. Não existe controle da situação do jeito que o Grêmio vem jogando, o Grêmio vem demonstrando. O Grêmio, no primeiro tempo, ontem contra o CSA, o Grêmio jogou muito bem. Eu até no início da transmissão na Rádio Gama, para quem me acompanha, a Rádio Gama Esportiva, eu, como no comentário, eu ainda falei assim, o Grêmio vai fazer 5, 6 gols. Abriu a porteira. Aí o Grêmio resolve tirar o pé, o Renato manda os jogadores tirar o pé e tenta jogar no contra-ataque. Deixa o CSA trabalhar a bola para tentar sair no contra-ataque. E o Grêmio não consegue ser efetivo. O Guilherme não consegue fazer gol, o Biel perdeu 3, 4 gols. Eu queria saber se fosse o Elias, se a torcida iria aplaudir como aplaudiu o Biel no final do jogo.
é esse contexto que a gente precisa colocar. Mas o principal de tudo é quando foi perguntado sobre a possibilidade de contratações, sobre a possibilidade desses jogadores que estão com os contratos saindo, estão encerrando seus contratos, e se tem condições de se manter para 2023 numa Série A, se eles têm condições de fazer parte do grupo para a Série A. E ele fala, lógico, ele tem que ser não só o político, mas ele tem que dizer assim, é claro, lógico que eles têm condições, todos têm condições. Ele não vai dizer que tem que substituir, é óbvio, né? Até porque o objetivo é subir para a Série A e ele precisa desses jogadores. Então, ele jamais vai queimar os jogadores assim numa coletiva. Mas ele fala, é lógico que todos eles têm. Nós estamos deixando uma base. Estamos deixando uma base pronta. Então, 5 a 6 jogadores a nível de titularidade deixariam o Grêmio competitivo para a Série A. Olha o que ele me fala. Olha o que ele me fala. O Grêmio tem uma base, precisa de 5 ou 6 jogadores para nível de titularidade. Cara, isso mostra que ele não sabe o que aconteceu nesses 8 anos. Ele não sabe. Ele só sabe que ele estabeleceu um processo financeiro, de equilíbrio financeiro, e que ele precisava fazer com que os jovens da base do Grêmio fossem lançados no profissional, e no profissional conseguissem dar um retorno ou desportivo ou financeiro. E foi o que ele fez bem. Os títulos vieram porque tinha... O que tinha? Jogadores da base de qualidade, em que se doaram em campo com essa mentalidade de que precisava jogar bem, vencer, para poder conseguir um melhor contrato, ou no Grêmio ou fora do Grêmio. E isso é mérito do treinador. O Renato fez isso, mas tinha jogadores que vieram antes do Renato no clube, antes do Romildo no clube, mas o Renato botou para jogar e colocou isso na mente dos caras. E aí tu pode falar de vários outros jogadores que se destacaram, tanto o Pedro Rocha, Cebolinha, o PP, o Jailson, Arthur, cara, tantos outros jogadores que o Grêmio vendeu aí, e com situações em que foi o Renato que conseguiu entrar na mente dos caras e conseguiram fazer algo desse tipo. Fora isso, não tinha como. Não teria como as coisas acontecerem. A ideia foi dele. E aí ele vem para a coletiva e fala que o Grêmio precisaria de 5 ou 6 por ano que vem. Cara, eu até entendo que 5 ou 6 titulares sim, mas para grupo tu vai ter que colocar mais 6 ou 7. Esse time do Grêmio é muito ruim. Esse time do Grêmio não encaixou. O Renato pode ter dado um padrão de uma forma de jogar com toque de bola, de aproximação, saída em velocidade, algo que o Roger tentou fazer e não conseguiu, preferiu jogar mais na objetividade, na verticalidade, diferente do que o Renato faz. Mas, e aí tu pode lançar um jogador ou outro, porque o time está organizado, o toque de bola tá mais consistente, tu pode fazer os jogadores da base chegarem e trabalhar nisso. Mas tu precisa de jogador de qualidade. Não tem como o lateral direito do Grêmio não tem condições. O Grêmio precisa de um zagueiro. Lateral esquerdo do Grêmio não tem. Eu tô falando hoje, do time de hoje. Se tu colocar os guri que estão na base pedindo passagem e eles entrarem num time encaixado, eles vão se destacar. Tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo. E lateral esquerdo nós temos 2. Thiago Rosa e Cuiabano. Vai ter gente aqui falando que a base do Grêmio é ruim, que só tem pereba, que ninguém serve, igual a diretoria passada, que queimou vários jogadores. Mas o Grêmio tem volantes de qualidade. O Grêmio tem Fernando Henrique, que está no grupo. Ele tem contrato com o Grêmio. O Grêmio tem o Jonathan Varela, Pedro Lucas. Então são jogadores que foram campeões com 19, 20 anos no Sub-23. Dá para fazer um encaixe? Dá, mas tu precisa colocar. Por quê? Porque não dá para te continuar com o Thiago Santos como na Série A. Não dá para continuar com o Diogo Barbosa na Série A. Eles podem ser bons reservas, só que eles têm uns contratos muito altos, têm um salário muito alto. Não tem como tu manter Janderson no time. O Biel é um bom reserva. Guilherme, se o Renato resolve colocar o Léo Fenga no time e o Vini Paulista, o Guilherme já fica no banco para esses 2.
o Guilherme está jogando porque ele precisa dar esse padrão. O Romildo falar que de 5 ou 6 jogadores para ser de nível titularidade, para poder deixar o time em competitividade em 2023, é não saber o que aconteceu em 2015, 2016 como ganhou, 17 como ganhou, e não sabe por que o Grêmio caiu. Ele não sabe. Não sabe. Porque os jogadores que caíram estão no elenco. Os jogadores que caíram estão no elenco. O que vocês acham, torcedor? Dá aquele like para mim, se inscreve, ativa as notificações. Comenta aqui. E eu volto.